Meu nome é Laura Borja Pardini, eu sou estudante do 9º período do curso de Medicina da PUC Minas e minha hipótese é o estudo das dificuldades no controle metabólico de indivíduos portadores de diabetes tipo 2 na UBS Alvorada, em Betim. Diabetes é uma doença de grande ocorrência na população em geral. No Brasil, ela está ampliando, né, o número de pessoas que sofrem dessa doença, principalmente entre os idosos. E nós temos também o problema da população que, à medida que foi se urbanizando nos últimos tempos no Brasil e adquirindo hábitos mais sedentários, alimentação inadequada, a gente observou então uma ampliação do número de pessoas portadoras do diabetes. E o controle metabólico, ou seja, manter níveis de glicemia, né, ou o açúcar do sangue, sob controle, no nível adequado, é um grande desafio para nós todos, né, Laura? Sim, com certeza. E esse controle ele é essencial, ele é tão importante e eu diria que até mais importante que em situações de pré-diabetes, você muitas vezes consegue o controle somente com essas medidas de mudanças de hábitos, né? É a parte que depende do próprio paciente, né? O paciente, se ele não aderir a esse controle e não só usar os medicamentos, mas se ele não aderir ao conjunto, né, dos cuidados e principalmente do autocuidado, a chance de haver uma evolução desfavorável do diabetes mellitus, ela é muito grande. Sim, ela é muito grande. Essa ideia toda, ela surgiu quando eu estava nos primeiros períodos da faculdade e já nos primeiros períodos a gente atendendo e eu ficava vendo aqueles atendimentos do paciente diabético, conversando com o médico e ele falava que ele seguia dieta, que ele fazia exercício físico, que ele tomava os medicamentos, mas que de uma forma ou de outra ele não conseguia atingir aquele objetivo, que era o controle metabólico mesmo, que era aquela glicemia boa. E isso acarretava numa série de consequências na vida desse indivíduo. E eu ficava me perguntando o que é que acontece que esse paciente não consegue seguir essas orientações. O que acontece a partir do momento que ele sai do consultório do médico, que ele não consegue atender todas essas necessidades que ele precisa. Essa é uma questão muito importante, né, que você procurou avaliar na sua pesquisa, no seu trabalho, na sua investigação. E a uma primeira vista, assim, realmente parece estranho como que alguém que está alertado sobre os riscos, né, que ele corre ao não fazer esse controle, mesmo assim não consegue aderir a esse controle. Sim. É uma coisa que nos incomoda, nos perturba mesmo, né? Com certeza. Porque aparentemente bastaria que o paciente tivesse todas as informações e a gente repassa as informações normalmente para os pacientes, né, para os seus familiares também. Bastaria que ele tivesse acesso às informações para que ele mudasse de comportamento. E, no entanto, a gente verifica, como você verificou, na unidade básica de saúde, que você começou a frequentar desde o primeiro período, você verificou que grande parte das pessoas com diabetes mellitus não aderem, apesar de terem as informações. Sim. Eu mesmo já vivi situações assim como médico, como clínico, atendendo pacientes diabéticos e assim, fica uma certa incógnita, né, para quem pensa que basta ter informação para mudar de atitude e de comportamento. São vários esses fatores que influenciam, né, nessa adesão ao tratamento. E quando a gente começou a pesquisar mais sobre isso, quando a gente começou a procurar artigos que tinham como tema essa mesma pesquisa, a gente viu que várias são as razões, né, que levam o paciente a não aderir corretamente a esse tratamento. E eu acho assim, uma que chama muito atenção é que o diabetes ele é uma doença muito silenciosa. Ela é uma doença que ela se instala de uma forma muito lenta, o paciente ele não tem sintomas muito marcantes, algo que incomoda ele muito, e isso faz com que ele acabe desprezando um pouco. Os sintomas de diabetes mellitus do tipo 2 são os mesmos de diabetes mellitus do tipo 1, que é um aumento da sede, aumento da quantidade e da frequência com que a pessoa urina, um aumento do apetite, perda de peso,
alterações da acomodação da visão, sensação de que as pernas estão dolorosas e cansadas, e também algumas manifestações podem acontecer antes do diagnóstico do diabetes do tipo 2, como, por exemplo, o paciente pode sofrer um infarto ou um acidente vascular cerebral ou fazer uma outra avaliação laboratorial e ter descoberto o diabetes. O diabetes do tipo 2, caracteristicamente, ele tem manifestações tardias. Os sintomas dele são muito mais tardios do que o do diabetes do tipo 1. A maior parte dos pacientes tem o diabetes mellitus do tipo 2 descoberto depois de longo tempo sem sintomas. O diabetes tipo 2, ele tem uma preferência por indivíduos obesos, né, principalmente aqueles indivíduos mais sedentários, que não praticam atividade física, e principalmente adultos. Geralmente, inclusive, esse diagnóstico, né, ele é feito de forma acidental. Geralmente o paciente chega no posto de saúde, indo fazer um check-up, ver como é que está a saúde e acaba descobrindo essa glicemia alta, né, que é essa glicose no sangue. Quando a gente começou, né, a fazer essa pesquisa, a procurar artigos que nos ajudassem a entender um pouco mais esse tema, a gente encontrou cinco fatores principais que influenciavam nessa adesão ao tratamento. O primeiro, que eu acredito que é o que as pessoas mais saibam, é exatamente isso de mudar os hábitos de vida. Uma pessoa adulta, ela tem uma dificuldade muito grande de mudar tanto o hábito alimentar, de comer mais saudável, comer menos gordura, mais vegetais, mais frutas, cortar os carboidratos, as massas. Eles têm mais dificuldade de colocar isso para o dia a dia, de realmente transformar o estilo de vida deles. E sem contar também, né, entra nesse tópico a questão da atividade física, que também a pessoa, ela viveu sempre uma vida sedentária, é muito difícil ela sair daquele estado que ela está de sedentarismo, para poder começar a fazer atividade física 3 vezes por semana, é muito difícil. O apoio familiar é essencial. Um paciente que precisa de ter uma dieta alimentar numa família que não quer, por exemplo, mudar de hábito, é muito mais difícil para ele. Um paciente que precisa ter exercício físico numa família que não ajuda sob esse aspecto, é muito complicado também para ele. Então ele tem que ter, principalmente, o estímulo dos familiares, que é o primeiro que ele pode ter. No diabetes do tipo 2, nós temos evidências muito fortes de que se trata de uma doença com um componente genético muito importante. Não está determinado ainda todo o processo genético que leva à herança de diabetes, mas que tem. O meu caso de diabetes é o seguinte, é porque minha família toda era diabética, meu pai, minha mãe, meu avô, então eu já tinha uma propensão a ser diabética. Então eu já fazia um tratamento preventivo com a endocrinologista, que também cuidava dos meus pais. Então, com esse tratamento preventivo, na época eu estava mais obesa, trabalhava, então tinha uma vida mais estressada, mais corrida. Então ela falava comigo, você um dia vai ser diabética, então a gente vai fazer esse tratamento para prorrogar esse dia. E foi o que aconteceu. Aí um dia eu fui fazer exame de sangue e estava diabética. Alterou tudo, porque aí você tem que ter uma atividade física, que na época eu não tinha. Aí procurei e fui fazer um pilates para falar que eu não fazia nada, porque não é exercício aeróbico, mas pelo menos está fazendo alguma coisa. E alimentação, você tem que balancear o carboidrato, você não pode comer nada que tenha glicose, né, o açúcar. Então você fica restrita a muita coisa, apesar que hoje tem muita coisa diet no mercado, então você não fica tão
sacrificado como ficava 10, 15 anos atrás. Olha, a primeira iniciativa que se deve ter é a prevenção. E a prevenção é ter uma alimentação adequada que evite o excesso de peso, porque 85% das pessoas se tornam diabéticas quando estão no peso máximo da vida. E exercício físico, moderação em bebida e moderação significativa em consumo de alimentos com alta concentração de açúcar, principalmente refrigerantes, produtos industrializados com alta concentração de açúcar. Uma vez que a pessoa tem o diagnóstico de diabetes, as duas primeiras etapas do tratamento são a dieta alimentar mesmo e o exercício físico. Se a pessoa não responde a essas duas intervenções, começa o tratamento medicamentoso. Quando a gente pegou todos esses fatores, a gente decidiu aplicar, né, naquela população que é da unidade básica de saúde do bairro Alvorada, em Betim, que era que eu estava trabalhando no momento. E quando eu pensei em aplicar esses achados, tinha na época um grupo, que era um grupo educacional que reunia pacientes, tanto diabéticos quanto hipertensos, para poder conversar sobre educação em saúde mesmo, sobre o que melhora a diabetes, o que piora a diabetes, por que a gente tem que diminuir o sal quando você é hipertenso, e várias ações educativas assim. Quando a gente começou a aplicar, primeiro, para a gente poder entender, né, como é que era a relação do paciente com o tratamento dele, a gente decidiu estabelecer aquele questionário, um questionário que perguntava para o paciente e que incluía nesse questionário todos os fatores que a gente encontrou que dificultavam esse tratamento. E à medida que a gente ia aplicando esse questionário, a gente viu que muito dos resultados que a gente obteve saía um pouco do que a literatura falava que eram os principais fatores dificultadores, né, dessa adesão ao tratamento. A gente percebeu que enquanto a literatura falava que a relação médico-paciente estava muito comprometida, na unidade básica, aquele pequeno foco, né, de saúde, os médicos tinham uma relação muito boa com os pacientes. O médico, a enfermeira, eles tomavam tempo para poder explicar para os pacientes sobre as medicações, o que a literatura falava o contrário. A maior parte dos pacientes não teve nada a reclamar da unidade de saúde, falou que o atendimento lá era muito bom. E a gente viu que realmente os fatores que complicavam a adesão deles não estavam relacionados à relação com os médicos. A relação médico-paciente é fundamental, né? E o que é muito importante é trabalhar no sentido de não culpabilizar o paciente pela doença e não condená-lo pela doença. Já chega a ter a doença, ele não precisa de nenhuma censura a mais, nenhuma condenação. E também não é para ser aplaudido pela situação a que ele chegou. Então, uma boa orientação, uma boa relação médico-paciente, baseada em princípio ético, em respeito à pessoa, é muito importante. A gente percebeu que as coisas que mais influenciam é a adesão tanto ao tratamento medicamentoso quanto ao não medicamentoso, que seria tanto tomar os medicamentos na hora correta, como tomar eles sempre, não esquecer de tomar a medicação, e as questões de atividade física e de mudar os hábitos alimentares. Que isso, todos eles assumiram, falaram, não, eu até gostaria de fazer, mas eu não consigo. Exercício eu não pratiquei, não. Agora, mudou, por exemplo, a alimentação mudou, né? Porque eu era meio goloso, sabe? Aí agora eu não estou, assim, como... Tem que ter um cuidado a mais. Cuidado, carne, estou comendo muito pouco. Mas agora, igual eu te falei, fome não passa, não.
E não tem muito horário, eles querem que eu como de 3 em 3 horas. Eu não tenho condições. Eu almoço, tomo café de manhã, muito café, de manhã eu abasteço. E outro fator interessante também foi essa questão do apoio social. Embora eles achassem que a família estava apoiando, alguns fatores no discurso deles mostrava que o apoio familiar era uma coisa deficiente para eles. Vários deles falaram que, porque minha filha que aplica a minha insulina, minha filha que separa os meus medicamentos, e ela não gosta de separar, ela não gosta de aplicar, ela fica com raiva de mim. Quando eu como doce, ela me xinga, ela briga comigo, e isso acaba distanciando o paciente do tratamento dele. A relação, então, dentro da família, ela aparece como um ponto Sim, crítico para o sucesso, né, para a adesão ao tratamento. com certeza. E a gente observa nas unidades básicas, na atenção básica à saúde, que a adesão dos homens é muito baixa. Sim, Então, você vai ver, provavelmente, a maior ocorrência, por exemplo, de amputações em homens do que em mulheres. sim. Porque os homens não aderem aos cuidados, ao autocuidado. Aham. É muito comum que o homem ele é levado para uma consulta Pela pela própria própria mulher. esposa, né, ou por uma filha. Sim, E os homens são bastante desleixados mesmo com a própria saúde. sim. E é um problema universal também, que há muitos estudos, há muitas discussões acadêmicas sobre essa questão da masculinidade na atenção à saúde. E ainda não temos boas respostas que nos orientem como lidar com essa situação. Certamente muitas pessoas têm dificuldade de mudar os hábitos, porque quando o diagnóstico de diabetes é feito, as pessoas já têm um longo tempo de vida e já têm um longo tempo de hábitos consolidados. Então é difícil. O processo de educação para adquirir novos hábitos alimentares é muito importante, chamada educação para a saúde. Uma coisa muito interessante foi a questão da crença em relação aos medicamentos. Alguns deles, não todos, uma minoria, mas eu achei interessante só o fato de ter surgido isso, deles não acreditarem que aquela medicação fazia bem para eles. Eu perguntava, você toma? Tomo. Você esquece? Esqueço. Mas você acha que te faz bem? Aí alguns viravam e falavam assim, agora que você perguntou, não me faz tão bem não, eu me sinto mal quando eu tomo remédio. Aí eu fico pensando, nossa, uma pessoa que toma um medicamento, que não acredita que aquilo está fazendo bem para ela, que quando toma se sente mal com o medicamento, não vai querer tomar esse medicamento. Acredito assim, no ambiente da pesquisa, a sorte foi que tinha uma equipe, né, uma equipe muito boa, que conseguia manejar isso, que trabalhava essa questão com os pacientes. Mas eu fiquei pensando, e nos locais que essa equipe não é tão boa, como diz a literatura? A literatura fala que as equipes geralmente não são tão bem articuladas quanto na UBS Alvorada. E eu ficava pensando, como que é feito isso com esses pacientes? E eu só pensava, esses pacientes não tomam essa medicação. E isso é um fator muito importante na adesão ao tratamento. Os remédios eu tomo assim, não tem hora não, mas tomo tudo todo dia. Quando eu viajo, eu tomo remédio, sempre não tenho... Porque eu sou bagunceiro, né? Remédio, eu tomo tudo de uma vez. Não tem negócio de tomar um agora, daqui 3 horas tomar outro, não. De manhã eu tomo 3, de manhã 2, hora do almoço 2 e de noite 4. Eu, por exemplo, não tomo insulina, eu tomo remédio. Então, de manhã eu tenho que tomar 2 comprimidos, na hora do almoço e na hora do jantar. E tem que ser, assim, reloginho. Tem os horários certinhos de tomar o remédio. E também, quem toma insulina, tem que tomar insulina na hora certa, que geralmente é nas refeições.
Eu acho que é interessante, né, a gente concluir que esse trabalho, ele surgiu principalmente dessa curiosidade, né, de se procurar um pouco mais sobre o problema do dia a dia, uma coisa assim, que você vê em toda consulta que você for fazer, você vai ver que tem um paciente que tem uma dificuldade de aderir ao tratamento. E a adesão ao tratamento, ela é o principal fator que vai prevenir complicações no futuro. Eu acho assim, acho que o que a gente pode concluir desse trabalho é que identificar os fatores que levam a uma boa adesão é fundamental, porque é isso que vai impactar na vida do nosso paciente. É o que vai fazer com que ele tenha uma melhora significativa e que ele evite diversas complicações. Um aspecto que eu acho interessante, Laura, do seu interesse, né, da sua busca por compreender essa situação, evidentemente isso foi possível porque você estava em qual período quando você começou? Eu estava no segundo período. Segundo período de medicina. Você já estava no segundo semestre, né, de atuação numa unidade básica de saúde. Então a sua presença lá, ela te trouxe essa situação, te colocou essa situação enquanto problemática e você procurou, então, a partir da constatação do problema, buscar resposta para eles e que resultou nesse belo trabalho que você fez de pesquisa, né, como iniciação científica. Isso é muito importante porque acredito que, aí falando como professor, como seu professor, fico muito satisfeito de perceber que o que a gente tem desenvolvido em termos do nosso projeto pedagógico no curso de medicina da PUC, tem produzido esse tipo de resultado, né? Então, uma estudante de segundo período que desenvolve um trabalho de investigação científica, um projeto de iniciação científica, de tanta relevância e que consegue fundo na questão como você foi. Foi ótimo, foi um trabalho que realmente mudou a minha vida, a forma como eu vejo as unidades de saúde, como eu atendo o meu paciente, como eu vejo a relação dele com a doença dele, como é que ele elabora essa questão. E assim, eu fico muito grata pela forma que eu fui acolhida pela unidade de saúde, que me apoiou no projeto, que me incentivou a ir lá, a conversar com os pacientes e falar isso com eles, falar que quando eu fiz a pesquisa, eu percebi que a falha não era da unidade, que diferente da literatura, aquela unidade, ela se sobressaía em relação às outras, ela já estava encaminhando nesse processo de compreender o paciente, de empoderar o paciente. E eu acho que isso foi satisfatório para todos nós. Quando a gente passou isso para eles, apontou as falhas, onde é que a gente poderia mudar, onde que a gente poderia incentivar mais o nosso paciente nessa questão da adesão, na questão de trazer os familiares para dentro da unidade básica, conversar com eles, falar que as atitudes deles eram essenciais para o tratamento dos familiares deles. Então, assim, foi muito interessante conversar com eles sobre isso depois e ter esse retorno tão positivo da unidade.